Boa noite, pessoal. Seguindo as videoaulas, vamos ver como resolver o problema do opcional, né? Lembrando que o nosso opcional não são variáveis simples. Ele é do tipo tString_list. O get devolve um tstrings, enquanto que o set é do tipo tString_list, né? Como que a gente vai fazer a gravação do opcional? A gente vai precisar de uma variável auxiliar, porque o tString_list não é uma variável primitiva, como real, como integer, né? O tString_list é uma classe, por isso da letra T antes, né? É uma classe feita para trabalhar com uma lista de texto, ou seja, com textos multilinhas, né? Então, eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de lista do tipo tString_list. Antes de gravar a variável, antes de gravar o texto que está lá no memo, que também trabalha com tString_list, né? Parte do memo é um tString_list. Antes de pegar o texto que está lá no memo e gravar na classe, a gente vai criar essa variável temporária, armazenar o texto nela e depois passar essa variável para a classe, tá? Então, lista recebe a instância de um tString_list. Igual a nossa classe, né? Se a gente não criar a instância, não tem como usar. tString_list não é diferente, é uma classe, se a gente não criar uma instância dessa classe, não tem como usar. Ele não faz a alocação da memória RAM do computador para poder armazenar essas informações, né? Dentro do tString_list tem um monte de coisa, né? Olha lá, o create, destroy, add, que adiciona texto no final, é o que a gente faz com lines, né? O lines do memo é um tString_list. É por isso que o lines do memo tem um add, por exemplo, né? Ele adiciona linhas ao final do texto, né? O clear, que apaga o texto inteiro. O delete, que apaga uma linha. A gente fornece o índice da linha e ele apaga a linha para a gente, tá? Ele tem várias coisas aqui. Entre elas, o próprio texto em si, que é do tipo string. Olha lá. É do tipo string, né? Então, o texto da lista recebe o texto do nosso memo, que é o nosso main opcionais.lines.text. Beleza? Então, estou copiando o texto do meu memo, né, do lines, para a lista que eu acabei de criar, que eu acabei de instanciar, né? Na sequência, eu gravo isso em veículo. Então, veículo 1, ponto, set opcionais. E aí, como ele já aceita um tString_list, é só a gente passar o lista para ele, né? Esse é o nosso gravar. Na hora de ler, eu já até tenho um método aqui que é só acertar, né? Então, opcionais, constante, mais o texto, né? Vou pegar o meu get opcionais aqui, que devolve um tstrings. O nosso add não trabalha com tstrings, ele trabalha só com uma string comum. Então,
get opcionais, ele me devolve um pedaço daquele string list. O strings é um pedaço do string list. E dentro desse pedaço eu pego o text. Simples assim, né? Então, para ler, é só pegar o retorno no meu método get opcionais. Lembrando que nesse caso o retorno não é uma variável primitiva, não é uma variável do tipo real ou uma variável do tipo inteiro, tá? O retorno dessa função é um objeto, né? É uma instância de uma classe. Então, dentro dessa instância, dentro desse objeto, eu pego a propriedade text. E aqui é algo similar, só que eu monto uma instância antes e passo ela para ser gravada dentro do meu objeto. Eu crio uma instância e gravo essa instância dentro do meu objeto. Então é como se dentro do meu objeto tem um outro objeto. É isso que ele está fazendo, né? Estou pegando dentro do meu objeto tVeículo, na minha classe tVeículo, eu vou ter um outro objeto, que nesse caso vai ser o opcionais, que é do tipo tStringList da classe tStringList. Tá certo? Então vamos testar. Já tem aqui um texto gravado, né, para a gente poder testar. Olha lá agora, no final, né, o nosso opcionais com o texto multilinhas, né, que foi gravado aqui no nosso lugar, tá certo? Então, para essa videoaula é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima a gente começa a ver como fazer, né, o nosso salvar e o nosso abrir, tá certo? Até a próxima.